Pronto. Bom dia, turma. A partir desse momento, a gente está gravando nossa aula para depois vocês consultarem a gravação e reassistir algum detalhe que vocês deixaram passar despercebido. Então, na aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre cálculos químicos, né? E tem alguns dos tópicos que a gente vai abordar nessa aula de hoje, que é a lei da conservação das massas, a lei das proporções de massa e balanceamento de equações químicas. Essa questão aqui da lei da conservação das massas e da lei das proporções de massa, creio eu que foram coisas que vocês viram no ano letivo passado. Então a gente só vai relembrar rapidamente isso aqui. E a gente vai focar mais. Oi? Era para ter visto? Pois a gente eu vou explicar aqui para vocês e vocês vão ficar show de bola com esse assuntozinho na mente. Não é muito complicado não, viu? É de boa. Uma vez que a gente entende, pra gente desenrolar as outras coisas é mais simples, viu? Enfim, então vamos ver aqui. Pra gente explicar um pouquinho sobre lei da conservação das massas, tem essa grande frase aqui, essa análise que eu vou ler para vocês. Abre aspas. Podemos estabelecer como um axioma incontestável que em todas as operações da arte e da natureza, nada é criado. Existe uma quantidade igual de matéria antes e depois do experimento. A qualidade, a quantidade dos elementos permanecem precisamente as mesmas e nada acontece além de variações e modificações nas combinações desses elementos. Deste princípio, depende toda a arte de executar experimentos químicos. Devemos sempre supor uma igualdade exata entre os elementos do corpo examinado e aqueles dos produtos de sua análise. Toda essa análise aí que foi feita, a gente pode resumir em uma frase, que ela, vamos dizer, é o carro-chefe da química que a gente conhece, né? Que é na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, todos os átomos existem e estão organizados de alguma maneira. O que é que vai acontecer? Para a gente dar origem a novas substâncias, nada vai ser criado, nada vai brotar do nada, viu? Tudo que já existe, ele vai reagir, vai ser remanejado de uma forma que vai dar origem a novas substâncias, né? A novos produtos, a novas variações. Então, nada vai brotar. Mas aí eu digo para vocês, eu pergunto para vocês, eu questiono a vocês, quem foi que fez isso? Quem foi que elaborou, vamos dizer, esses pensamentos, essas teorias? Foi esses duas célebres pessoas aqui, que foi a dona Marie-Anne Lavoisier. Vixe Maria, eu passei vários dias treinando para falar esse francês aqui. Marie-Anne Lavoisier, que foi esposa de Antoine Laurent de Lavoisier. A professora, a senhora já pode ir para a França. Eu já posso ir para a França. Eu já tô fera no francês. Então, Marie-Anne Lavoisier e Antoine Laurent de Lavoisier foram os dois estudiosos. Eles eram casados, viu, gente? Então, a senhora e o senhor Lavoisier, eles fizeram um estudo ao qual eles conseguiram chegar a essa conclusão, né? De que na natureza nada vai se criar e nada vai se perder, vai tudo se transformar, né? No caso, todos os átomos vão se reorganizar e vão dar origem a novas substâncias. Beleza. Depois que eu disponibilizar o PDF para vocês, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem estar clicando aqui no nomezinho de cada um deles, que aí vai direcionar vocês a uma página da internet que vai dar um históricozinho sobre eles dois, sobre cada um deles. Espero que vocês sintam curiosidade disso. Enfim, a outra lei importante, além da lei... Meu Deus, qual é o nome da lei? Lei de conservação das massas. Enfim, porque tem outro tópicozinho para falar sobre isso. Para compreender melhor, né, gente? Tem aqui um exemplo de uma reação química. Eu tenho papel, gás, oxigênio, que vai dar origem a água, gás e cinza. Professora, como assim? Se a gente pegar o papel e o gás oxigênio vai dar origem a água, gás e cinza. Porque aqui a gente está falando da combustão da água. Então, eu tenho, aliás, da combustão do papel, né? A queima do papel. Então, para uma reação de combustão existir, eu tenho que ter a fonte que vai ser queimada, eu tenho que energizar ela, que no caso é o calor,
E aí eu tenho que ter a presença de gás oxigênio. Então a presença do calor, da energia, né, com essa massa mais o gás oxigênio, ele vai dar origem a uma fração pequena, né, de vapor d'água, vai liberar gás carbônico, né, e vai originar a cinza. O que eu quero que você, o que é que isso tem a ver com a lei da conservação das massas? Se eu tiver a massa do meu papel, se eu fizer o somatório da massa do papel mais a massa do gás oxigênio, a soma deles dois vai ser igual à soma da massa da água, dos gases e da cinza. Então, sempre a massa dos meus produtos, vou botar aqui, a massa dos meus produtos vai ser igual à massa dos meus reagentes. Então, é como se fosse uma equação de igualdade, né? Eu vou estabelecer uma igualdade entre as sentenças. Então, aqui, ó, só para exemplificar, o M1, né, que é a massa do papel, mais o M2, que é a massa do oxigênio, vai ser igual à massa da água, mais a massa dos gases, mais a massa da cinza. Então, se eu somar a parte anterior, a parte dos meus reagentes, né, da reação, e eu somar a massa dos meus produtos, eles vão ser iguais. Isso aí não tem erro, não tem como esquecer. Então, a lei da conservação das massas diz isso, viu? É só lembrar, nada se perde, nada se cria, só se transforma. Se eu tenho uma quantidade X de massa aqui, ela vai só se reorganizar e dar origem a esses produtos. Então, a mesma massa que tem no início vai ter no fim. Então, é isso, ó. Ou seja, a massa dos produtos será igual à massa dos reagentes. Então, produto, reagente. Meu Deus, isso aqui ficou uma bagaceira. Deixa eu apagar aqui. Então, aqui, ó. Aqui é os meus produtos, que vem depois da reação química. E tudo que vem antes é o meu reagente, os meus reagentes. Beleza? Então, essa lei também é conhecida como lei de Lavoisier, porque foram eles dois, viu? O senhor e a senhora Lavoisier, que chegaram a essa conclusão. Outra lei, a lei da lei de conservação das massas, é a lei das proporções de massa. Essa questão da lei das proporções de massa, em alguns daqueles exercícios que a gente fez anteriormente, para fazer a revisão, tinha algumas questões que falavam sobre isso. Que a gente tinha que somar a massa do hidrogênio mais a massa do oxigênio, aí a gente ia ter a massa da água, né? Que no caso é um produto que eu tenho da reação do hidrogênio com o oxigênio. E se a gente observasse lá naquela mesma questão, se a gente dobrasse a quantidade de massa dos reagentes, eu teria, no caso, o dobro, né, também de massa dos meus produtos. Então, a lei das proporções de massa, gente, diz basicamente isso. Que se eu tiver uma quantidade X de um elemento e a quantidade X do outro elemento, e for a quantidade mínima necessária para eu gerar uma nova substância, se eu quiser dobrar a quantidade dessa substância, eu dobro a quantidade dos meus reagentes. Então, aqui, ó, se a quantidade mínima necessária em gramas para gerar água é 18 gramas, né, no caso, e aí eu vou ter 16, sendo dessas 18 gramas, 16 gramas de oxigênio e 2 de hidrogênio, se eu quiser dobrar a quantidade de água, que no caso vai ser 36 gramas, eu tenho que fazer o quê? Dobrar a massa do oxigênio e dobrar a massa do hidrogênio. Se eu quiser triplicar, eu vou triplicar também, ó, aqui é 3 vezes. Se aqui é 3 vezes o 2, o 6 aqui, então eu vou ter que fazer o quê? Triplicar também a massa do meu oxigênio. E em consequência disso, vai triplicar também a massa da minha água. Se eu quiser ser 10 vezes mais, se eu quiser, meu Deus, éguas, eu esqueci o nome da palavra, enfim. Se eu quiser botar 10 vezes mais, a professora tá ficando velha, tá esquecendo as palavras, mas daqui a pouco eu lembro. 10 vezes, se eu quiser multiplicar por 10, então eu vou gerar também 10 vezes a massa dos meus reagentes para ter 10 vezes mais a massa do meu produto. Então isso é a questão de proporção, é como se fosse uma receita de um bolo. Se eu preciso de 3 ovos e 1 kg de trigo para fazer dois bolos, eu vou precisar de 6 ovos e 2 kg de trigo. Se eu precisar fazer 3, então 3 bolos, vai ser 9 ovos e 3 kg de trigo, hipoteticamente, viu, gente? Então, eu sempre vou estar multiplicando pela quantidade de produtos que eu quero ter. Então, segue o baile.
E aqui também outra questão, ó. Eu posso estabelecer razões entre a massa dos meus produtos, aliás, entre as massas dos meus reagentes, né? Nesse caso aqui, é a massa do hidrogênio e aqui do oxigênio. Então, eu posso fazer uma divisão em relação ao hidrogênio e o oxigênio. Eu posso fazer uma relação entre a massa do oxigênio e a massa do hidrogênio. Eu posso inverter, não é? Então, o que eu quero só que vocês entendam é que como eu vou ter proporção que vai ser constante, se eu estabelecer qualquer relação com qualquer um deles, eu sempre vou ter o mesmo valor. A professora, então, para toda reação, eu vou ter esse valor de 0,125 ou de 8? Claro que não. Esse é o exemplo da relação entre o hidrogênio e o oxigênio em relação à água. Se eu quiser fazer em relação a outra reação, então eu vou estabelecer entre os reagentes da reação que eu estou falando. Viu? Mas o que eu quero que vocês entendam, se um dobra e o outro dobra, a massa do meu produto vai dobrar também. Se um diminui e o outro diminui, a massa dos meus produtos vai diminuir também. E eu sempre vou ter o mesmo valor em razão de um e o outro. Depende do tipo de relação que eu vou fazer. Se aqui, ó, lá naquele primeiro experimento da tabela anterior, o hidrogênio era 2 e o oxigênio era 16, se eu dividir um pelo outro, eu vou achar esse valor de 0,125. Se eu dobrar a quantidade de 1, olha aqui, eu dobrei a massa do meu hidrogênio e eu vou dobrar a massa do meu oxigênio, a lógica seria dobrar também aqui, né? Só que como eles estão na mesma razão, na mesma proporção, se eu dividir um pelo outro, eu vou obter o mesmo valor. Viu? Então, são razões numéricas. Isso aqui é lá na matemática básica, a gente aprende lá acho que é 7ª ou 8ª série. Razão e proporção. Enfim, então não esqueçam. Conservação das massas diz que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, eu nunca vou ter substâncias que vão brotar do nada. Elas sempre vão ser uma reorganização do que eu já tenho. Então, eu tenho uma substância que reage com outra e vai dar origem a uma nova. Então, os átomos que existiam nesses meus reagentes, eles vão só se reorganizar e eles vão dar origem a essa nova substância. Não tem erro aí, não esquece disso. E para reafirmar essa questão de que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tem a questão das proporções. Então, para eu criar uma substância, eu sempre vou ter uma receita, entre aspas, viu? Que eu sempre vou utilizar as mesmas quantidades dos elementos que eu preciso para originar essa substância nova ao qual eu quero criar, beleza? Então, segue o baile. Aí a gente chega na questão do balanceamento das equações químicas, que isso aqui é muito importante, gente, não pode deixar de prestar atenção. Vocês estão acordados aí? Respondam pelo chat para dizer, professora, eu estou viva, não morri não de sono. Pronto, ótimo. Tem gente acordada aqui. Que maravilha. Então aqui, para os químicos, o cálculo das quantidades necessárias de cada reagente para formar determinado produto tem importância vital. Esse cálculo é chamado estequiométrico. Então, aqui, o cálculo que eu faço para estabelecer, no caso, as relações necessárias para, vamos dizer, para a formação de determinadas substâncias, eu sempre vou fazer esse tipo de cálculozinho aqui, né, que é o estequiométrico, que é quando eu analiso a quantidade de produtos, aliás, de reagentes que eu preciso utilizar para fazer determinados produtos. Aí aqui, a proporção entre as substâncias na equação é estabelecida por relações numéricas. O número que indica a proporção de cada substância é denominado coeficiente. Esse coeficiente vai fazer menção à quantidade de mols necessário, né, para eu criar determinada substância. Então, vamos lembrar da receita do bolo. Se eu preciso de 3 ovos e um trigo, 1 quilo de trigo para fazer um bolo, para fazer 2, eu vou ter que precisar, vamos dizer, de 6 mols de ovos, né, que no caso seriam 6 ovos, e 2 mols de trigo, né, no caso 2 kg de trigo, e assim sucessivamente e proporcionalmente. Então, bem aqui eu tenho um exemplo de uma reação química. Eu tenho o hidrogênio, na sua forma natural, sua forma gasosa, vou até botar o Gzinho aqui para dizer que é um gás, e o gás oxigênio. Então, eu tenho o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Eles reagindo, eles vão dar origem à água, vamos dizer, água líquida. Beleza. O que é
que é o balanceamento de equação, tem a ver com a reação da água. Vamos analisar um detalhezinho bem aqui. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então, esse 2 aqui é indicativo de átomos de hidrogênio. Na natureza, gente, o hidrogênio, ele só existe agregado com outro átomo de hidrogênio. Então, naturalmente, ele existe nessa forma bem aqui, ó, H2. O oxigênio da mesma forma, O2. Se a gente observar bem aqui a molécula da água, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e só um átomo de oxigênio. Olha aqui, ó, porque esse númerozinho aqui de embaixo faz menção à quantidade de átomos de hidrogênio que eu tenho. Enquanto bem aqui, se eu observar, eu não tenho número nenhum, mas subentende-se que seja o número 1. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Professora, como é que eu botei 2 de hidrogênio e 2 de oxigênio para reagir? E eu tenho no final só um átomo de oxigênio? Cadê aquele negócio de que na natureza nada se perde, nada se cria? Bem aqui eu perdi um átomo. Aí é que entra a questão do balanceamento das equações. Essa equação bem aqui, ela não está balanceada. Por que ela não está balanceada? Porque eu não tenho a mesma quantidade de reagentes e de produtos. Isso em relação à quantidade de átomos. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio, 2 de oxigênio, mas lá nos meus produtos eu só tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Cadê o outro oxigênio? Para onde é que ele foi? Aí é que eu entro para balancear, né? Então, vamos ver bem aqui, ó. Esse númerozinho bem aqui, o amarelinho que eu deixei em evidência, é o que eu chamo de coeficiente. Esse coeficiente é que vai me ajudar a balancear a equação. Eu vou determinar os valores necessários para fazer com que cada átomo tenha a sua igualdade, né? Tanto em relação à parte dos reagentes, quanto em relação à parte dos produtos. Se a gente observar aqui agora, deixa eu apagar aqui tudo de novo. Se a gente observar aqui, ó, eu tenho 2 vezes H2. Então, quer dizer que esse 2 está multiplicando esses 2 átomos de hidrogênio. Então, eu tenho quantos átomos de hidrogênio aqui? Eu tenho 4. De oxigênio, eu tenho 2, ó. Então, esse 2 está fazendo menção a esse oxigênio. Bem aqui, ó, 2 vezes H2. Eu tenho quantos átomos de hidrogênio? 4. E eu tenho 2 vezes O. Eu tenho quantos átomos de oxigênio? 2. Professora, por que é 2? Porque aqui eu não tenho o número 1, mas eu sei que ele existe. Então, esse 2 aqui vai multiplicar esse 1zinho bem aqui do canto. Então, 2 vezes 1, 2. Eu tenho quantos átomos no total aqui, gente? 6. Quantos átomos eu tenho no total aqui? 4 mais 2. 6 também. 6 não é igual a 6? É. Então, essa reação está balanceada. Então, é para isso que existe a questão do balanceamento de equação. E na química ela é muito utilizada porque, como as reações químicas a nível industrial é feito em grandes proporções, se eu utilizo valores que são, vamos dizer, equivocados para mais ou para menos, acaba que eu tenho desperdício de material ou eu posso gerar a formação de grandes resíduos. Isso pode ser prejudicial à natureza. Então, eu tenho que fazer os cálculos todos certinho para, na hora de obter os produtos que eu quero, eu não gerar nada além do que eu preciso, né? Além do que é necessário. Então, vamos seguir o baile aqui. Beleza. Oba. Diga lá. Isso. Se eu excluir os coeficientes aqui, ela não fica balanceada. Mas se eu colocar os coeficientes certinho, que satisfaz... Oi? É os valores que eu vou utilizar para deixar a quantidade de produtos igual à quantidade de reagentes, a quantidade de átomos em relação ao outro. Eu faço esse balanceamento, entendeu? Isso, é como se fosse uma fórmula mínima necessária para poder fazer no caso, essa receitinha, viu? Enfim, agora vamos seguir o baile aqui. H2 mais 1/2 de O2 vai originar H2O. Professora, será que... Acho que não sei não faz sentido eu ter 1/2 de um átomo, a metade de um átomo para gerar um produto. Eu acho que isso aqui não está balanceado não. Mas aí vocês podem se enganar, porque está balanceado assim. Professora, eu posso usar fração para representar?
um balanceamento de uma equação? Pode sim. Só que não é recomendável. O recomendável é que a gente utilize os menores números inteiros possíveis. Mas eu posso também representar dessa forma, que não está errada. Professora, por que não está errado? Porque vamos analisar bem aqui um detalhe. 1/2 não quer dizer que é a metade de alguma coisa? Sim. Na natureza, existe o oxigênio nessa forma, O2. Então, são 2 átomos de oxigênio que estão unidos uns aos outros. A metade não seria partir ao meio, dividir? Se eu divido ao meio, eu vou ter quantos átomos? Só um átomo. Oh, para fazer a reação da água, não são 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio? Então, se eu pegar a metade de uma coisa que existe em duplicata, eu vou ter só um, né? Então, essa é uma forma também de representar, só que a gente representa matematicamente assim. Só que na natureza, não existe a metade de um átomo, de uma molécula, não existe a metade de uma molécula de oxigênio. Na natureza não existe. Mas eu posso representar matematicamente dessa forma, viu? Só que o que eu aconselho para vocês? Que usem os menores números inteiros possíveis, viu? Então, bem aqui, eu vou só voltar no slide anterior. O menor número inteiro possível, no caso aqui, seria o número 1, que é para representar uma molécula de gás oxigênio, já que ele na natureza, repito, só existe nessa forma, O2. Nunca vai existir um O sozinho, viu? Enfim. Olha aí, essa também é a forma correta de representar o balanceamento dessa equação, porém é preferível utilizar os menores números inteiros possíveis. Então, vamos seguir o baile. Então, vejamos aqui mais alguns exemplos. Aqui, gente, é um exemplo da decomposição da água oxigenada. Então, eu tenho um H2O2, o peróxido de oxigênio, que eu posso chamar peróxido de hidrogênio, que eu posso chamar também. Então, quando ela se decompõe, ela origina água e gás oxigênio. Agora, quanto de cada um? Em qual proporção? Então, ó, se eu pegar 2 moléculas de peróxido de hidrogênio ou de água oxigenada, ela vai me originar 2 átomos de água, 2 moléculas de água, perdão, 2 moléculas de água e uma molécula de gás oxigênio. Professora, se eu utilizasse só uma molécula de água oxigenada, ela ia me originar uma molécula de água e meia molécula de oxigênio, viu? Por que meia molécula? Porque no caso aqui, gente, seria só um átomo, viu? Só um átomo de oxigênio. Só que como a gente precisa colocar, é aconselhável colocar o número inteiro, né? O menor número inteiro possível, então a gente vai ter que balancear as outras, né? E no caso a gente vai ter que aumentar o coeficiente. Em vez de ser 1, vai ser 2. Para poder satisfazer a questão do menor número inteiro possível. Que no caso aqui não é legal colocar 1/2. É aconselhável colocar o número 1. Beleza. Vamos seguir o baile para a gente ver outros exemplos. Vamos ver aqui outro exemplo. Eu tenho o carbonato de sódio, reagindo com o hidróxido de cálcio. Ele vai originar o hidróxido de sódio mais o carbonato de cálcio. Beleza. Vamos olhar bem aqui a quantidade de cada átomo que tem nessas reações. No sódio, eu tenho 2 átomos de sódio. Eu tenho um carbonato, né, uma molécula de carbonato, um íon carbonato. Eu tenho 2 íons hidroxila, né? Esse 2 íons... deixa eu até apagar essa bagaceira que eu tô fazendo. Bem aqui eu tenho um parêntese, viu, gente? Esse parêntese está isolando esse íon aqui, que é o íon hidroxila. Esse 2 íon aqui fora está indicando que, no caso, eu tenho 2 íons hidroxila. Então, eu tenho 2 OH ligado a esse cálcio, viu? Então, aqui, ó, esse 2 está multiplicando está multiplicando esse átomo de oxigênio e esse átomo de hidrogênio. Então, eu tenho 2 hidroxilas e um átomo de cálcio. Lá nos produtos, eu tenho um átomo de sódio e uma hidroxila. E eu tenho um átomo de cálcio e um carbonato. Agora, bora analisar átomo por átomo. Eu tenho 2 átomos de sódio, de carbono. Sódio eu tenho 2. De carbono eu tenho um aqui no carbonato e eu tenho
Só aqui mesmo, que aqui esse Czinho é do cálcio, viu? Não confundam. Aqui é carbono, aqui é cálcio. Sempre quando eu tiver a letrinha grande acompanhada de uma pequenininha, quer dizer que é o símbolo de um elemento químico. Porque não existe elemento químico que tenha um símbolo que seja só a letra minúscula. Sempre ele vai ser representado por uma letra maiúscula. E caso sejam duas letras, a primeira vai ser maiúscula e a segunda vai ser minúscula. Isso aí é coisa que a gente vê lá no início, quando a gente está conhecendo a química. Enfim, então eu tenho um átomo de carbono. E quantos átomos de oxigênio? Eu tenho 3 aqui e eu tenho outros 2 aqui. Então eu tenho 5. Oxigênio eu tenho 5. E de, deixa eu ver, sódio eu tenho 2, carbono eu tenho 1, de oxigênio eu tenho 5, de cálcio eu tenho 1 e de hidrogênio eu tenho 2. Então essa é a quantidade de átomos que eu tenho no total aqui na parte dos meus reagentes. Eu tenho 2, 3, 8, 9, 11. Então eu tenho 11 átomos aqui. Lá na parte dos produtos, eu tenho um átomo de sódio, eu tenho oxigênio, eu tenho esse da hidroxila e tenho esses outros 3, então eu tenho 4 oxigênio. Do hidrogênio, eu tenho um hidrogênio e do cálcio, eu só tenho um cálcio e um carbono. Então eu tenho 1, 4, 5, 6, 7, 8, eu tenho 8 átomos. Como é que antes eu tinha 11, né, que eu somei aqui? 2, 3, 8, 9, 10, 11. Como é que antes eu tinha 11 e agora eu só tenho 8? Isso aqui tá certo não. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que balancear a equação. Deixa eu apagar aqui. Então eu tenho que balancear a equação. Então essa daqui não tá balanceada. Então a forma correta de balancear é essa daqui, ó. Que eu acrescento o número 2 na frente do sódio e aí ele vai interferir na quantidade de sódio e na quantidade de oxigênio e de hidrogênio. Professora, mas quais são o que é que eu tenho que saber para poder balancear uma equação? Aí a gente precisa de algumas dicas, alguns macetes e alguns métodos para a gente fazer o balanceamento de uma equação química. Então, deixa eu ver. Gente, que horas termina esse horário? 8h25, vai dar tempo. Nem que a gente não faça o exercício, a gente faça depois. Eu tenho 2 métodos. Eu tenho um método principal que... Aliás, principal não. Eu tenho um método que vai de você, qual que você vai achar mais fácil. Eu tenho um método por tentativas e erros e eu tenho um método algébrico. Eu, particularmente, gosto mais do método algébrico. Por quê? Porque ali a gente não tem erro, a gente não perde tempo. A gente monta a equaçãozinha e determina a quantidade de cada um. Só que eu acho mais seguro. Só que em contrapartida, tem esse método por tentativas e erros. Que aí, através vamos dizer, de suposições, eu posso determinar os valores dos elementos químicos aqui. Aí, se a gente for bom de matemática e rapidinho, a gente faz rapidinho de cabeça. Se não, como eu disse, né, eu acho mais seguro fazer pelo método algébrico, que aí a gente já acha o valor, coloca e pronto. Requer um pouquinho mais de tempo, mas a gente sabe que não erra. Então, vamos ver aqui, ó, os passos para balancear uma equação química. Primeiro, represente a equação química em estudo. Então, eu tenho aqui essa reação química. O alumínio, né, o alumínio metálico, que ele está na forma sólida, ele está reagindo com o gás oxigênio. E aí, ele vai dar origem ao óxido de alumínio. Então, se a gente observar bem aqui, ó, eu tenho um átomo de alumínio nos meus reagentes, eu tenho 2 átomos de oxigênio nos meus reagentes. E lá nos meus produtos, eu tenho 2 átomos de alumínio e 3 átomos de oxigênio. Então, não está balanceado, né? Então, eu tenho que balancear. Então, o segundo passo que eu vou fazer, ó, escolha um elemento químico que só apareça em um dos reagentes e em um dos produtos e acerte os coeficientes das substâncias nas quais aparece, usando o índice do elemento nos reagentes como coeficiente nos produtos e vice-versa. Então, bem aqui, ó, só que nesse caso, os 2 reagentes aparecem junto em uma única substância, nesse exemplo aqui, mas depois a gente pode usar essa regrinha para outros exemplos que a gente vai ver na frente. Então, como critério, utilizaremos o elemento com maior índice, ou seja, o oxigênio. Então, aqui, gente, ó, eu tenho... se a gente fosse usar essa primeira regrinha, essa primeira dica aqui, esse primeiro passo, eu ia ter que pegar um elemento que tivesse em um produto ou em um reagente. Só que nesse caso,
Como a gente está falando a gente está mostrando aqui uma reação em que os dois se unem e aparece só um produto, então eles vão estar unidos. Então, como critério, eu vou utilizar pegar o átomo, né? O elemento que apresenta o maior índice. E no caso aqui, o índice é esse númerozinho de baixo, viu? Então, o que apresenta o maior índice é o oxigênio, com o valor 3. Então, eu escolhi o oxigênio. Então, vamos ver o outro passo. Então, bem aqui eu tenho a equação. O que é que eu tenho que fazer? Ora, eu não escolhi o oxigênio, o índice dele não é 3. Lá no passo está dizendo que o meu índice vai virar coeficiente. E o meu coeficiente pode virar índice. Então, o que é que eu vou fazer? Esse índice do oxigênio, ele vai virar coeficiente dele. Então, esse 3, ele vai vir para frente desse oxigênio, desse O2. Então, vai ficar assim, Al, né, que é o alumínio, mais 3 átomos de oxigênio, e aí o restante da equação, Al2O3. Agora eu vou observar uma coisa, esse 3 não virou coeficiente, então ele vai multiplicar essa quantidade de átomos. Se antes eu tinha só 2, agora é 3 vezes 2, e 3 vezes 2 é igual a quanto? A 6. Então, aqui, gente, eu tenho 6 átomos de oxigênio. Eu tenho 6 átomos de oxigênio nos reagentes. E nos produtos eu tenho quantos ainda? Eu só tenho 3. Égua, professora. Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 3. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar os dois. Ora, se aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 3, qual é o número que eu multiplico por 3 que vai dar 6? Ora, o 2. Se lembra da regrinha lá, ó, o que é índice vai virar coeficiente. Então, esse 2 vai vir bem aqui para frente, ó. Então, esse 2, além de vir aqui para frente, ele vai multiplicar tanto o alumínio quanto o oxigênio. E aí, nesse próximo passo, ó, eu continuo com os meus 6 átomos de oxigênio nos reagentes. E lá nos produtos, ó, quanto é 2 vezes 3? 2 vezes 3 já vai dar 6. Égua, professora, olha aí, ó. Balanceei o oxigênio, balanceou, tá certinho. Qual é o próximo passo? É acertar o restante dos elementos. Qual é o restante dos elementos que tem, gente? O alumínio. Eu não coloquei esse 2 aqui na frente para ser coeficiente. Ora, ele serve para multiplicar tanto o oxigênio quanto o alumínio. Professora, mas eu tenho um problema agora. Se eu igualei a quantidade dos oxigênios, eu não igualei a quantidade de alumínio. Agora, antes eu só tinha um aqui. Agora, depois eu tinha 2. E agora eu tenho 4, depois que eu coloquei esse 2 aqui na frente. Então, só de alumínio eu tenho 4. Aí eu vou e pergunto para vocês. Eu tenho que colocar que valor aqui na frente para igualar a quantidade de alumínio? O 4. Então, eu vou lá, ó, e acrescento o 4, né? No caso, eu acrescento o 4 como coeficiente. Vai ser a quantidade de átomos de alumínio necessário. Então, aqui eu já vou estar com a reação balanceada. Eu tenho 4 átomos de alumínio no início, nos reagentes. Eu tenho, ó, para lá, 4 átomos de alumínio nos reagentes. Eu tenho 6 átomos de oxigênio nos reagentes. No total, eu tenho 10 átomos nos meus reagentes. Aqui nos meus produtos, 2 vezes 2 átomos de alumínio, vai ter 4 átomos de alumínio. E mais, ó, quanto é 2 vezes 3? 6, né? Então, eu tenho 6 átomos de oxigênio. Então, no total, eu tenho 10 átomos. Então, eu tenho 10 átomos no início, nos reagentes, eu tenho 10 átomos nos produtos, né? Então, aqui, eu consegui igualar a primeira parte, né, a parte dos reagentes, com a parte dos produtos. Então, eu digo que a minha reação está balanceada. Então, eu fiz o balanceamento de equação. Aí, esse aqui é o método por tentativas e erros. Aí, eu tenho o método algébrico. Então, ó, geralmente é utilizado para balancear equações químicas mais complexas. Então, aquelas que eu envolvo mais quantidade de átomos, eu utilizo esse método algébrico, que aí não vai fazer a gente errar e tentar tanto, né? Como no outro método. Então, o que é que eu tenho que fazer? O primeiro passo, gente, eu tenho que atribuir letras, né? Eu tenho que atribuir incógnitas aos meus coeficientes. Então, no caso,
aos meus compostos, né, que eu estou utilizando na reação química. Então, primeiro coloque letras para representar os coeficientes. Então, aqui, o coeficiente dessa primeira substância, que é o propano, que é o CH3H8, eu posso chamar de A. O coeficiente dele é 1, viu? Aqui também é 1, aqui é 1, aqui é 1. Só que se eu observar, essa reação ela não está balanceada. Aqui eu tenho 3 átomos de carbono, aqui eu tenho só 1 átomo de carbono. Cadê os outros 2? Foram para onde? Aqui eu tenho 8 átomos de hidrogênio. Aqui eu só tenho 2 átomos de hidrogênio. Os outros 6 foram para onde? Aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio. E aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Então eu tenho 3 átomos de oxigênio. De onde é que surgiu esse? Então eu tenho que balancear, que é para deixar todo mundo com a mesma quantidade de átomos, tanto no reagente quanto nos produtos. Então eu vou atribuir letrinhas, letra A, letra B, letra C, letra D. Então essas letras estão representando os coeficientes de todos os compostos. Então vamos ver. Separe os elementos químicos e forme equações. Multiplique o índice dos elementos pelas letras atribuídas. Em seguida, iguale os elementos de antes e depois da equação. Então bem que eu já coloquei em evidência. Lembrando, os índices são os números que vêm embaixo, viu? Embaixo vem, no caso, após o símbolo do elemento químico. Então, no sentido da esquerda para a direita, viu? Que vem após. Então, o númerozinho que vem bem aqui embaixo, que eu deixei de vermelho, são os índices. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cada índice por cada coeficiente. Então, vamos ver aqui. Em relação ao carbono. Então, em relação ao carbono, eu tenho 3... A. Então, vai ser 3 vezes A. Então, 3A. Isso em relação ao carbono. Isso, deixa eu botar até uma seta assim. Em relação ao carbono, eu tenho 3 vezes A. Aí, bem aqui no B, eu tenho carbono? Não. Eu vou ter carbono onde? Depois da reação. A reação eu posso representar com o sinal de igualdade. Aqui, eu tenho carbono no coeficiente C? Eu tenho, ele tá bem aqui, Qual é o índice do carbono bem aqui no coeficiente C? É 1. Então, eu tenho 1 átomo de carbono. Então, 1 vezes C é C. Eu tenho carbono no coeficiente D? Não, não tenho. Então, a minha primeira igualdade, a minha primeira equação vai ser, em relação ao carbono, vai ser 3A igual a C. Deixa eu apagar bem aqui para não ficar confuso. Beleza, agora eu vou fazer em relação ao hidrogênio. Vou pegar aqui de novo, Eu não tenho que multiplicar o índice do hidrogênio pelo valor do coeficiente, então vai ser 8 vezes A. Então, em relação ao hidrogênio, vai ficar 8 vezes A em relação ao hidrogênio. Vai ficar 8 vezes A. Eu tenho hidrogênio no B? Não. Eu só tenho depois da reação. Então, eu boto a igualdade. Eu tenho hidrogênio no C? Não. Eu tenho hidrogênio no D? Tenho. Então, qual é o índice do hidrogênio? 2. Então, vai ser 2 vezes D. Então, 2 vezes D. Então, bem aqui eu já estabeleci outra relação de igualdade. Então, para o hidrogênio vai ser 8A é igual a 2D. Qual é o outro que eu tenho? O outro elemento químico? Eu tenho o oxigênio. Então, a relação para o oxigênio vai ser qual? Eu tenho oxigênio no meu primeiro composto, no que tem o coeficiente A? Não tenho. Eu tenho no que tem o coeficiente B? Tenho. Então, eu vou multiplicar, 2 vezes B. Então, vai ficar, em relação ao oxigênio, 2 vezes B. Então, 2B. Aí, eu só tenho depois do caminho da reação, né? Após a reação. Então, eu coloco a igualdade. Eu tenho oxigênio no coeficiente C? Tenho. Eu tenho quantos átomos? 2 átomos. Então, vai ser 2 vezes C. Então, 2 vezes C. Aí, eu tenho oxigênio no D? Tenho também. Então, repito o sinal de mais. E coloco aqui, vou multiplicar o coeficiente, aliás, o índice pelo coeficiente. 1 vezes D. Gente, já deu 8,25, mas eu vou concluir essa parte aqui para a gente não ficar na metade do caminho. Já está terminando. Então, eu tenho essa outra relação de igualdade em relação ao oxigênio. 2B é igual a 2C mais D. Então, aqui, gente, deixa eu apagar tudo.
eu estabeleci as relações da quantidade de átomos em relação aos coeficientes. Eu já fiz a parte mais difícil, agora eu vou fazer a parte mais fácil, que é o quê? Atribuir um valor qualquer para qualquer uma das incógnitas. Então, eu posso atribuir um valor que eu quiser, qualquer valor que eu quiser, para A, para B, para C ou para D. Só que aí a gente usa de algumas dicas para a gente não gerar números muito grandes, né? Então, aqui, ó, atribua o valor ao composto com maior número de átomos. Quem é o composto com maior número de átomos? O carbono, ó, que bem aqui eu tenho C3. Só lembrando aqui, ó, eu tenho coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C, coeficiente D. Então, em relação ao carbono, né, que tem a maior quantidade de átomos, ele está presente em qual coeficiente? No coeficiente A. Então, eu vou dizer que A é igual a 1. Então, esse é o valor que eu atribuí. Professora, eu poderia atribuir 2? Poderia. Eu poderia atribuir 3? Poderia. Eu poderia atribuir o valor que eu quiser. Só que, como eu não quero gerar números muito grandes, eu vou usar o menor número inteiro possível, que qual é? O número 1. Então, agora eu vou substituir o A nessas equações. Então, em relação ao carbono, então eu tenho 3A igual a C. Então, vai ficar 3 vezes 1 igual a C. Então, 3 vezes 1, 3. Então, 3 é igual a C. Então, o C vale 3. Então, eu já sei, ó, que o coeficiente C vale 3. Gente, esse C ficou tão estranho. Deixa eu corrigir. Então, C é igual a 3. Vamos ver agora em relação à igualdade que eu estabeleci do hidrogênio. 8A é igual a 2D. Qual é o valor de A? 1, né? Que eu já estabeleci aqui. Então, FC. 8 vezes 1 é igual a 2 vezes D. Eu já sei o valor de D? Não, é o que eu vou descobrir agora. 8 vezes 1, 8. 8 é igual a 2D. Vamos só reorganizar. 2D é igual a 8. Então, aqui, ó, o D vai ficar sozinho, o 8 vai continuar onde ele está, e o 2 que estava multiplicando vai passar a dividir. Então, quanto é 8 dividido por 2? 4, né? Então, o D vai ser igual a 4. Então, eu já descobri o valor do meu coeficiente D. É 4. Agora, bora descobrir em relação ao oxigênio, né? Vamos ver aqui como foi a igualdade que ficou. 2B é igual a 2C mais D. Então, é 2 vezes... Qual é o valor de B? Eu já descobri o valor de B? Não, é o que eu vou descobrir agora. Então, deixa eu deixar o 2B mesmo. Então, aqui, 2B é igual a 2 vezes... Qual é o valor de C? Eu já achei, já é 3 aqui, ó. Então, vai ficar 2 vezes 3, mais... Qual é o valor de D que eu acabei de descobrir aqui antes? 4. Pronto. Então, 2B vai ser igual... Quanto é 2 vezes 3? 6. 6 mais 4. Então, 2B vai ser igual... Quanto é 6 mais 4? 10. Isolo o B, deixa o B sozinho. Repito o 10. O 2 que estava multiplicando passa a dividir. Então, B vai ser igual... Quanto é 10 dividido por 2? 5. Olha, achei o valor do meu coeficiente. Aí, o que é que eu tenho que fazer agora? Só substituir na equação. O valor de A vai ser 1. O valor de B vai ser 5. O valor de C vai ser 3. E o valor de D vai ser 4. Então, quando eu colocar esses valores desses coeficientes, eu vou estabelecer o balanceamento da equação. Então, bem aqui eu tenho o resultado, ó, só organizadinho, bonitinho. Ó. No caso, uma molécula de propano mais 5 moléculas de gás oxigênio vão gerar 3 moléculas de gás carbônico e 4 moléculas de água. Então, aqui eu tenho o balanceamento da equação. Eu poderia fazer pelo método de tentativa e erro? Poderia, mas requeria mais tempo. E eu poderia errar muito. E em relação ao método algébrico, não. A gente só estabelece
as igualdades direitinho, desenvolve o cálculo e aí a gente acha o valor final. Como o nosso horário terminou, esse que a gente tem ao vivo, né? Então, esses exercícios que vão ficar aqui pro final, vocês vão tentar resolver ele, viu? E aí, depois a gente corrige na próxima aula. Acho que eu não vou pedir para vocês. Não, eu vou pedir para vocês anexarem na plataforma sim. Então, vocês anexem na plataforma, eu vou abrir um espaço lá. Utilize esse horário para resolver essas questões. São só 2 questõezinhas e vocês vão tentar fazer o balanceamento por esses 2 métodos que eu expliquei. Aí, de acordo com a questão, você faz o método que você achar melhor. Então, deixa eu encerrar bem aqui a nossa gravação.